São pessoas que chegam ao país numa condição bem mais inferiorizada que a dos próprios nacionais. São pessoas que acabam não falando o nosso idioma, tendo dificuldades imensas de comunicação e principalmente sofrem os disparates da própria legislação no sentido do oferecimento das garantias para um processo de reinclusão. Para os próprios brasileiros já é difícil conseguir documento, conseguir emprego, conseguir regularizar a vida no Brasil. Para um estrangeiro, então. Não só o número de ações, mas o impacto econômico que essas ações causam é muito grande no orçamento dessas entidades, município, estado e União. Comum, medicamentos em torno de R$50 mil, R$20 mil, tratamentos mensais. Imagine que uma pessoa não consiga reter a urina na bexiga, ela solta. O que vai acontecer? Ela vai molhar a roupa. Isso vai causar o quê? Um constrangimento. A pessoa vai ficar em casa, vai evitar sair, evitar o contato com os outros. Por essa falta de contato pode gerar uma depressão. Diminuir o gasto das fraldas, ele entraria para a panela. Daria para comprar uma mistura para o mês, fazer uma compra, ajudar no arroz. Então eu estou diminuindo um gasto e investir numa alimentação, no vestuário, numa coisa melhor. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Todos os anos chegam aos tribunais mais de 300 casos de estrangeiros que cometeram crimes e acabaram atrás das grades. Quando isso acontece, eles têm o passaporte retido e mesmo depois de ganhar a liberdade condicional ou passar a cumprir a pena em regime semiaberto, o documento não é devolvido. Ou seja, a pessoa sai da cadeia, mas fica impedida de trabalhar e estudar, por exemplo, porque não tem documentos. Uma situação que pode ser modificada a partir de um programa de ressocialização desenvolvido pela Justiça Federal em São Paulo. A ideia é facilitar a emissão de CPFs, RGs, oferecer apoio e dar uma nova chance a presos estrangeiros. Elas preferem não mostrar o rosto. São estrangeiras que tentam recomeçar uma vida longe dos presídios. Mulheres que respondem a processos criminais em prisão domiciliar por tráfico internacional de drogas. A dificuldade maior é aqui fora, pelo fato de não ter expectativa de trabalho, expectativa financeira, né, e o preconceito. Então, tem essas instituições que oferecem esses cursos profissionalizantes que acabam ajudando pelo fato deles terem uma autonomia para poder estar exercendo uma profissão e um trabalho autônomo também. Algumas delas são amparadas por este centro social que fica na zona leste da capital paulista. A instituição mantém quase 80 pessoas entre adultos e crianças. Elas são pegas no aeroporto, elas estão grávidas, dão à luz na prisão, ficam pelo período de 6 meses. Posterior a esse período, caso o juiz não entenda a sua situação como sendo uma situação possível de cumprir pena em pena domiciliar, ela vai perder a guarda da criança. A criança vai para um abrigo e a mãe volta para o presídio, o regime fechado. Caso o juiz entenda que essa mãe pode ir para uma prisão domiciliar, então ele concede essa progressão de pena para a mãe, por conta da criança, e então essa mãe cumpre a sua pena em prisão domiciliar aqui conosco. De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente pela Justiça Federal de Guarulhos, elas representam 37% das pessoas presas em flagrante no Aeroporto Internacional de São Paulo. Na maioria das vezes, se arriscam ao tentar levar cocaína para a África ou Europa.
Cocaína não é produzida no Brasil, então o nosso problema, o problema que o nosso judiciário enfrenta é um problema importado. É uma droga que vem da América do Sul, passa pelo Brasil com destino à Europa e à África. E a única razão de ela passar por aqui é o aeroporto de Guarulhos, por causa dos voos. Mesmo sendo um problema de passagem, é nosso problema porque somos nós que prendemos, somos nós que condenamos. São conhecidas como mulas do tráfico, que aceitam transportar drogas, principalmente para fugir da miséria dos países de onde vieram. São pessoas que chegam ao país numa condição bem mais inferiorizada que a dos próprios nacionais. São pessoas que acabam não falando o nosso idioma, não tendo dificuldades imensas de comunicação e principalmente sofrem os disparates da própria legislação no sentido do oferecimento das garantias para um processo de reinclusão definido na Lei de Execução Penal que eles não têm condição de garantir e muitas vezes isso traz uma permanência maior deles no cárcere comparado aos condenados nacionais. Por ano, chegam aos tribunais cerca de 300 novos casos de presos estrangeiros. E por ser um crime inafiançável, os acusados não conseguem responder ao processo em liberdade e ficam com o passaporte retido, mesmo depois de terem cumprido parte da pena. Para os próprios brasileiros já é difícil conseguir documento, conseguir emprego, conseguir regularizar a vida no Brasil. Para um estrangeiro, então, sem os seus documentos de identificação, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, sem falar a língua portuguesa, beira a impossibilidade. Diante dessa situação, a Justiça Federal criou o Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros, um projeto pioneiro que vai oferecer assistência, cursos e também facilitar a emissão de documentos como o CPF. A gente resolveu movimentar as pessoas que poderiam ajudar. Fez uma parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e com a Receita Federal para expedir um número de CPF para esses estrangeiros, mesmo ainda presos. Então, esses estrangeiros, a partir do momento que eles têm um CPF, eles já regularizam a vida deles no país. Quando estiverem em liberdade, eles podem conseguir uma carteira de trabalho e ter um trabalho formal para sobreviver. Os estrangeiros ainda terão acesso a um albergue transitório no município de Guarulhos. Esse é o desenho do prédio que será inaugurado este ano. A ideia é que proteger, inclusive, essas pessoas, que normalmente são pessoas de origem muito humilde, que acabam aceitando essas propostas de trabalho, de vir buscar esse entorpecente no Brasil para ajudar a família que lá na origem está passando muita necessidade, enfim. Então, proteger também essas pessoas e essas famílias que acabam sendo vítimas também desse grande esquema internacional do tráfico de drogas. Uma nova chance para quem não tem outro caminho a não ser recomeçar. Então é extremamente importante para que essas pessoas tenham um espaço, possam ser acolhidas. Porque se nós falamos em ressocialização, como que essas pessoas podem se ressocializar se a sociedade, se o Estado não assume a sua função? Então é fundamental que se tenha um abrigo e que este abrigo não seja simplesmente um espaço onde elas vão poder dormir, mas que seja ofertado outras atividades. Ainda falando em ressocialização, a gente relembra agora uma iniciativa que vem lá do Rio Grande do Norte. Com um emprego e salário, os detentos têm uma oportunidade de planejar um novo futuro. Durante a liberdade condicional, Amaro trabalhou como auxiliar de serviços gerais na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Ele conta que se inscreveu no projeto assim que soube que era desenvolvido pela instituição. A minha mente mudou. Já faz anos, né, que mudou. Pronto, já faz 5 anos que eu saí, não me enrolei com nada e nem quero me enrolar com nada. O projeto começou há 20 anos. Pelas regras, o reeducando recebe um salário mínimo por mês, mas 20% do total ficam retidos. É uma espécie de poupança forçada que só é liberada no fim do programa. O outro benefício é a redução da pena. A cada 3 dias trabalhados, a pessoa se livra de 1 dia de punição. Muitos ainda não compreendem o quanto é importante que a prisão ocorra para quem efetivamente seja necessário, mas que essa pessoa possa voltar para a sociedade e não cometer mais crimes. Que nós precisamos de uma sociedade mais segura, mas para isso nós precisamos criar oportunidades de capacitação, de profissionalização
e de acesso ao mercado de trabalho para os egressos do sistema prisional. Amaro torce agora para conseguir um emprego e ele garante, mundo do crime nunca mais. Já teve convite de eu errar e eu não fui, não vou, certo? Não quero mais ir não, trabalho agora, a minha meta é outra. Quando o assunto é saúde, o gasto com medicamentos consome boa parte do orçamento das famílias brasileiras. Mas, em alguns casos, um programa do governo federal garante 90% de desconto em remédios e também oferece um preço diferenciado a idosos que precisam usar fraldas geriátricas. Um benefício que, para a Justiça, deve ser estendido também às pessoas com deficiência. Entenda melhor na reportagem de Eliane Wirtmann. Um tiro na coluna. Foi assim que Manuel perdeu o movimento das pernas há 14 anos. Desde então, depende da cadeira de rodas para se locomover. Acostumado ao corre-corre do trânsito, o Manuel, que era taxista, teve que se aposentar e desacelerar o ritmo. Não bastasse as dificuldades de adaptação à deficiência, foi preciso ainda reorganizar a vida financeira. No início eu passei até necessidade, porque eu não tinha ainda aposentadoria ainda. Então eu evitava de favor das pessoas. Então eu passei uma extrema necessidade de alimentação, até própria alimentação minha também. Mas nem mesmo a regularização do pagamento pelo INSS foi suficiente para trazer alguma qualidade de vida a Manuel, que mora nesta casa simples de apenas 2 cômodos com a família. Quase metade do orçamento está comprometido com remédios, sonda e principalmente fralda geriátrica. O gasto é enorme. E no final do mês não sobra, né? A grana a gente tem que fazer um jogo de cintura para poder se adaptar ao que você está gastando. Então sempre a gente se torna matemático. A gente tem que gastar aqui, segurar ali. A matemática do Manuel é a seguinte: ele usa em média 4 fraldas por dia, 120 unidades por mês, um total de 15 pacotes. A quase R$ 17,00 cada um, a despesa mensal só com as fraldas ultrapassa os R$ 250,00, mais de 3.000 por ano. Uma despesa que também não cabe no bolso de muitos que estão na mesma situação do Manuel. Em todo o país, 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Quando a lesão é na medula, a incontinência urinária e até mesmo fecal passa a ser uma rotina, assim como o uso da fralda descartável. Segundo este médico, a fralda é essencial não apenas para a higiene, mas também para a inclusão social dos deficientes. Imagine que uma pessoa não consiga reter a urina na bexiga, ela solta. O que vai acontecer? Ela vai molhar a roupa. Isso vai causar o quê? Um constrangimento. A pessoa vai ficar em casa, vai evitar sair, evitar o contato com os outros. Por essa falta de contato pode gerar uma depressão. Para evitar situações como essa, o Ministério Público em Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que a União inclua as pessoas com deficiência no programa Farmácia Popular. Dessa forma, elas poderiam adquirir as fraldas com até 90% de desconto. O benefício já é concedido aos idosos em mais de 4.400 cidades atendidas pelo programa em todo o país. A Advocacia Geral da União não quis gravar entrevista. No processo, argumenta que a ampliação do acesso ao programa traria danos orçamentários ao governo. Em primeira instância, o processo foi arquivado, mas o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O desembargador federal Souza Prudente decidiu pela inclusão das pessoas com deficiência no programa Farmácia Popular. O magistrado ressaltou que, neste caso, não poderia haver tratamento diferenciado com relação aos idosos. É o que explica este advogado. Está contido na Constituição Federal, né? Que é a dignidade da pessoa humana. Que não é digno para uma pessoa não ter direito a um benefício do Estado que está sendo dado a uma parte da sociedade e não dá a outra que também tem a mesma necessidade. A AGU recorreu da decisão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski confirmou o entendimento do TRF. Agora a decisão será levada ao plenário do Supremo.
Para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do DF, a decisão pode contribuir também para diminuir os custos com internações em hospitais públicos. 90% hoje dos problemas que os lesados medulares têm que recorrer aos hospitais é por infecção. Com a pessoa com deficiência tendo um asseio melhor, consequentemente a pessoa com deficiência não vai parar tanto em hospital com infecções e outros problemas. Já Manuel torce para que a decisão da Justiça Federal seja mantida. Assim, o dinheiro gasto com as fraldas poderá ser investido na alimentação da família. Diminuir o gasto das fraldas, ele entraria para a panela. Daria para me comprar uma mistura para o mês, fazer uma compra, ajudar no arroz. Então eu estou diminuindo um gasto e investir numa alimentação, no vestuário, numa coisa melhor. Imagina ter a chance de salvar a vida de alguém. E nós não estamos falando de um médico. Essa também é a realidade vivida por milhares de magistrados, que apesar de não terem a formação médica, julgam todos os dias processos com pedidos de remédios, leitos de UTI, tratamentos específicos e até cirurgias fora do país, que podem ser decisivos para a cura de uma doença. Assuntos tão complexos e delicados que no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal implantou varas especializadas para julgar esses casos. Marcelo Magalhães foi até lá e conferiu de perto como é esse trabalho. Eu fui mestre de obras muitos anos, depois me aposentei, mas eu não paro. Eu estou sempre fazendo alguma coisa em casa. Apesar de estar sempre assim, disposto, seu Adão, que já tem quase 90 anos, enfrenta agora uma nova batalha. Ou melhor, um obstáculo já bem conhecido. Eu tive um câncer da próstata há 16 anos, 17. Aí fui operado, ficou bom. Agora, este ano, ele voltou. No começo do ano, seu Adão teve que ser internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O tratamento contra o câncer é à base de muito remédio. O problema é que um dos medicamentos indicados pelos médicos vem do Canadá e o preço é bem salgado. R$12.400, né? Não tem como a gente comprar. E não adianta nem vender o carro, porque nós temos um carro, mas nós dependemos para levar ele e trazer 3, 4 vezes por semana ao hospital. Seja para ter acesso a um medicamento ou para conseguir um simples atendimento, não são raros os casos de quem teve o direito violado. Seu Cláudio Almiro, por exemplo, esperou mais de 1 ano por uma consulta e só conseguiu com uma liminar da Justiça Federal. Ele iniciou o tratamento, mas ainda falta operar a coluna. Estou 50% melhor. Em que sentido? Em tudo. Em caminhar, não sinto mais dor nas costas, as câmeras das pernas já passaram um pouco. O Cláudio Almiro e o seu Adão são apenas 2 entre os milhões de brasileiros que têm pressa por uma solução. Com a saúde em risco, quem não consegue o tratamento adequado tem buscado uma outra alternativa, a Justiça Federal. Só aqui na 4ª Região, todos os dias, chegam 4 novos processos, que na maioria das vezes precisam de um julgamento imediato. Não só o número de ações, mas o impacto econômico que essas ações causam é muito grande no orçamento dessas entidades, município, estado e União. É comum medicamentos em torno de R$50 mil, R$20 mil, tratamentos mensais. Então, isso sem falar nos casos de maiores valores, como R$100 mil. Com tanta demanda, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região implantou varas federais exclusivas para análise de matérias de saúde.
São 4 em Porto Alegre e 1 em Curitiba. A importância é qualificar o julgamento. Nós estamos tratando de um tema extremamente técnico, é um tema que não é exclusivamente jurídico, ele é interdisciplinar, ele perpassa hoje pela questão da gestão da saúde dentro do Brasil, ela perpassa principalmente pela questão da medicina, e quando você tem uma vara especializada que trata de um ponto muito próprio, faz com que o magistrado, e via de consequência as decisões, sejam cada vez mais qualificadas. As varas federais especializadas em saúde, que começaram a funcionar em maio desse ano, são as primeiras do país. A ideia é que o julgamento de ações como pedidos de remédios de alto custo e cirurgias não cobertas pelo SUS seja mais ágil e qualificado. E como a boa parte dos autores dos processos não tem dinheiro para pagar advogado, a alternativa é recorrer à Defensoria Pública da União. Atualmente é uma grande demanda da Defensoria Pública da União, a tutela de saúde de uma forma geral. Medicamento ainda é, talvez, assim, dentro da área da saúde, o pedido mais frequente. Além disso, também pedidos de consultas, de cirurgias, de fornecimento de algum equipamento específico, prótese. E é justamente por ser um tema delicado e complexo que as varas de saúde contam com núcleos de apoio. Técnicos especializados auxiliam os magistrados na hora de dar uma resposta a quem tanto precisa. Muito importante que o juiz tenha um parecer técnico naquela área, que ele tenha uma perícia, eventualmente, se o juiz quiser, para ele tomar uma decisão tecnicamente correta, juridicamente correta e menos impactante possível no orçamento. Segundo esse desembargador federal, a iniciativa, que atende a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, tem uma meta ainda maior: criar um sistema integrado de informações de processos, com base nos dados repassados pelos núcleos de apoios técnicos. O magistrado é leigo sobre medicina, então ele recebe um parecer técnico baseado nos estudos internacionais dessas evidências científicas. Então, quando o magistrado vai decidir, o magistrado conhece as questões de direito, mas não conhece as questões médicas. Então, ele vai receber uma informação qualificada por pessoas que sabem pesquisar nas ferramentas diversas que existem e sabem trazer a informação para o magistrado de que, para aquele pedido do paciente, existe evidência científica ou não existe evidência científica que aquele medicamento é eficaz, é eficiente e que é seguro para o paciente. O seu Adão, que aparece no começo da reportagem, também entrou na justiça. Ele teve o pedido aceito e há 3 meses recebe o medicamento para combater o câncer, o que renovou as esperanças da família. Ergueu ele. Engordou, está comendo bem, não comia mais, não falava, está falando, come bem, briga bem. Que idade me dá? 8,8. 88. Não sei se vou chegar aos 100. Mas tá perto. Tá perto, Iniciativas parecidas foram criadas em outros tribunais e ajudam os magistrados nesse processo de judicialização da saúde. No Rio de Janeiro, a criação de um núcleo de assistência técnica e uma câmara de resolução de conflitos tem feito a diferença na hora de julgar as demandas. Jorge luta para controlar uma doença que atinge milhões de brasileiros, a diabetes. Eu não vejo futuro em que tudo que eu pensava que poderia fazer, não faz. Isso não é doce, isso é a doença. Você fica com medo de acordar no dia seguinte. Ele já infartou, ponte de safena, acidente vascular cerebral, tem pé diabético, insuficiência renal, está à beira da cegueira. Isso faz com que o Jorge seja uma pessoa com risco de vida por mínimos detalhes. Uma hipoglicemia, um tratamento não atendido a tempo leva ele à morte. O aposentado toma 16 comprimidos por dia.
E, por lei, todos os remédios necessários para o tratamento de diabetes devem ser disponibilizados pelo Estado. Mas, na prática, muitas vezes eles não chegam às farmácias populares. Jorge, por exemplo, precisou recorrer aos tribunais para conseguir o medicamento. Quando eu entrego a receita, a menina já olha antes de qualquer atitude. Insulina não tem. Vai esperar os outros medicamentos para ver se tem? Para ver se tem. Assim como ele, outros pacientes também buscam a justiça para obrigar o Estado a garantir tratamento médico de qualidade. O desafio da justiça é oferecer ao juiz condições para que ele tome a melhor decisão de acordo com cada caso. No Rio de Janeiro, 2 iniciativas já foram colocadas em prática. Uma é a criação do núcleo de assistência técnica, que permite, que dá um embasamento técnico ao juiz antes dele proferir a liminar. É um laudo de farmacêuticos e médicos a respeito do medicamento que está sendo proposto. A outra iniciativa que se iniciou no ano passado é a Câmara de Resolução Técnica de Conflitos. É uma Câmara de mediação prévia antes da demanda. Enquanto o poder público não encontra uma saída para respeitar um direito básico do cidadão, Jorge e a mulher contam com a justiça e buscam forças para seguir em frente. Eu falo, o que eu vou fazer? Vou orar, falta orar. Você tem que fazer isso. Pedir para não morrer. Porque eu não pedi a diabetes. Eu não pedi, eu quero ser diabético. Bom, é isso, a gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!